Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Rupert. Vamos iniciar a nossa aula de hoje aqui falando sobre os benefícios do exercício físico para o praticante, tá? De início, eu já quero trazer para vocês aqui uma discussão da diferença de exercício físico para atividade física. Ambos têm um gasto calórico acima do basal, do metabolismo em repouso, tá? Só que a atividade física é toda aquela atividade que você faz não programada, sem o cunho, por exemplo, de uma melhoria de uma capacidade física. Então, arrumar a casa, subir uma escada, ir ao mercado, são atividades físicas, tá? Exercício físico, ele tem o objetivo de melhoria de alguma capacidade física. Você vai para a academia, por exemplo, querendo ganhar força muscular. Você vai fazer, por exemplo, um treinamento desportivo para você ganhar agilidade, flexibilidade. Exercício físico é algo programado, direcionado e estruturado com o objetivo de ganho de melhoria de capacidade física, tá ok? Bem, analisando alguns sistemas anatômicos aqui de relevância para a gente, tá? Lembrando que a anatomia ela é completa, mas o estudo dela fragmentado facilita a nossa absorção do conhecimento. Então, quando você faz exercício físico de forma regular, alguns benefícios são atribuídos ao seu corpo, como, por exemplo, no sistema esquelético, a gente ganha força e resistência, principalmente pela ação de uma célula chamada osteoblasto, é uma célula que faz deposição de osso. Existe um processo de remodelagem óssea que a cada uma década você tem um esqueleto novo, porque uma célulazinha chamada de osteoclasto pega um pouquinho de osso e o osteoblasto coloca o osso. Esse processo é feito ao longo da vida. Quando criança, a célula que coloca o osso está em maior atividade. Na vida adulta, elas se equilibram. E na idade mais avançada, a célula que faz a retirada de osso, ela está com uma atividade maior. Por isso que nós temos alguns problemas ósseos, tá? Então, a atividade física, ela estimula essa célula que coloca osso a fazer maior deposição de osso. E aí você tem força e resistência óssea, tá? Bem, sistema muscular. Aumenta a força do músculo, resistência, o retorno venoso, principalmente pelo trabalho da musculatura de panturrilha, que auxilia, a gente fala que é o segundo coração do corpo, porque quando você está com uma panturrilha com volume muscular e uma força muscular ideal, ela auxilia na sua movimentação a fazer com que esse sangue que saiu do seu coração para irrigar membro inferior retorne para o coração com maior facilidade, ok? Bem, sistema nervoso, nós temos diversas melhorias aí presentes, né? Algumas delas estão relacionadas à liberação de alguns neurotransmissores, como, por exemplo, dopamina e serotonina, que vão atuar diretamente na questão de bom humor, de sensação de bem-estar, né? Prazer que você sente, você vai dormir melhor. Então, esses neurotransmissores, por exemplo, são disparados quando você come uma barra de chocolate, quando você está alegre junto com seus amigos ali. Então é bacana que você tem a liberação e o aumento da secreção desses neurotransmissores. E o glutamato é um neurotransmissor que está ligado diretamente com memorização, tá? Inclusive alguns estudos mostram que pessoas que têm uma atividade regular, né, de prática de exercício físico, têm aí um melhor aspecto no quesito memorização. Bem, sistema circulatório, força do miocárdio. Miocárdio é um músculo, então assim como o músculo esquelético, quando você vai para a academia, você está fortalecendo e aumenta o volume muscular para gerar mais força, o miocárdio é um músculo. Quando você faz atividade física, um plano de exercício físico de forma regular, você aumenta a força do miocárdio e você consegue, inclusive, enviar mais sangue do que uma pessoa sedentária estando em repouso. Então é muito comum a gente ver atletas que têm frequência cardíaca batendo aí em 55, 60 batimentos por minuto, tá? E uma pessoa sedentária, 80 a 100 batimentos. Bem, vascularização, né, permeabilização vascular e número de vasos. Então você aumenta o número de vasos sanguíneos para levar sangue para essas regiões. Importante, por exemplo, que você não vai nutrir o seu coração somente com as artérias coronárias, você cria artérias colaterais, isso para todo o sistema arterial do corpo. E a permeabilidade vascular. Então, por exemplo, um diabético que precisa da ação da insulina para pegar o açúcar no sangue e levar, por exemplo, para uma célula, a parede desse vaso ela vai ficar mais permeável, facilita, por exemplo, a passagem de substâncias por ela, melhora o seu metabolismo, tá? Então, ó, no sistema respiratório, você vai ter uma resistência maior a exercícios aeróbicos, então aumenta a resistência respiratória, e vasos também presentes nos alvéolos, então você vai ter uma maior rede de captação de oxigênio, o que melhora os seus exercícios aeróbicos, tá? Então ficamos aqui com esse primeiro momento para falar um pouquinho dos benefícios do exercício físico, ok?
Bem, gente, vamos lá. Depois da gente falar um pouquinho de todos os benefícios que o exercício físico traz pra gente, vamos conhecer aqui algumas possibilidades de exercícios físicos, tá? Eu vou usar a BNCC como base para a maioria das categorias e unidades que eu vou apresentar aqui, e também vou falar de duas unidades aqui, duas categorias esportivas que eu criei e estou lançando no meu livro agora no final desse ano, tá? Vem comigo, vamos lá. Unidades temáticas. Então a gente pode se valer de jogos e brincadeiras, então desde a queimada, desde os piques, a gente pode se valer de jogos de mesa, jogos de tabuleiro. Então tem muita coisa lúdica que a gente pode fazer dentro dessa unidade de jogos e brincadeiras, tá? Bem, lutas, então você pode fazer uso das lutas mais convencionais, aquelas culturalmente que estão presentes aqui, o judô, o jiu-jitsu, o taekwondo. E a gente também pode trazer algumas modalidades que estão em esporte em luta, como o kabaddi. A gente pode trazer também lutas de cunho oriental, né? A gente pode trazer, por exemplo, o Krav Maga, né? Então, para quem amplia a possibilidade de outras formas de luta, lembrando, luta se diferencia de briga. Então, quando a gente trabalha a temática de luta, a gente coloca isso para que o aluno compreenda da melhor forma, tá? Bem, danças e ginásticas. Então, danças, a gente pode trabalhar dança cultural brasileira, podemos trabalhar dança europeia, passar um pouquinho de dança de salão, diferença delas, cultura do hip hop, atrelar um pouquinho dança, luta, como a capoeira, falar da história da capoeira, que é bem legal. Então, você pode se valer também de possibilidade de dança para que você esteja em prática de exercício. As ginásticas, elas podem ser desde as competitivas às não competitivas. Então, ginástica competitiva, a gente pode trabalhar, por exemplo, com as técnicas combinatórias, como, por exemplo, ginástica artística, ginástica rítmica. A gente pode trabalhar as não competitivas com ginásticas de conscientização corporal e condicionamento físico. Conscientização corporal, eu posso trabalhar, por exemplo, o yoga, o pilates, tai chi chuan. Eu posso trabalhar dentro de condicionamento físico as ginásticas como musculação, ginástica laboral, as ginásticas presentes dentro de academia, o jump, o step. Então, olha quanta coisa eu posso ampliar e mostrar para o aluno que ele tem possibilidade de manter-se sempre ativo, tá? Bem, dentro de práticas corporais de aventura, a gente tem desde atividades como skate, o surf, escalada, o rapel, até também algumas corridas conhecidas como corrida de orientação e corrida de aventura. A corrida de orientação ela é mais curta do que a corrida de aventura. Ela pode levar aí horas, tá? Às vezes um dia inteiro, 8 horas, 10 horas de realização. A corrida de aventura ela pode durar semanas, porque você tem dentro dela o mountain bike, você tem dentro dela o trekking, você tem dentro dela a escalada, o rapel. Então você tem elementos ali dentro que compõem para que ela seja uma corrida mais distante. E é legal trazer essa cultura, porque aí você tem uso de bússola, de mapa, localização, né, dos pontos cardeais, então traz muito conhecimento para você também. Dentro dos esportes, essa é a unidade temática que a gente mais utiliza dentro da educação física, são os mais presentes. E vamos linkar então os esportes às suas categorias e conhecer um pouquinho de algumas modalidades, tá? Bem, esportes de marca são aqueles que quantificam uma marca, pode ser em quilo, altura, pode ser, por exemplo, distância. Então, se eu levar para o atletismo, arremesso de peso, corrida com salto, eu posso fazer o salto em distância, eu posso fazer o salto triplo, eu posso fazer, por exemplo, natação, que é uma marca em tempo, eu posso fazer o LPO, que é o levantamento de peso olímpico, que eu vou estar direcionando uma marca em quilos, tá ok? Precisão é todos aqueles esportes que você tem um alvo em específico para acertar. Por exemplo, a bocha, você tem lá o bolim para que você possa acertar essa bolinha. Você tem o boliche que você tem que acertar os pinos. Você tem o tiro com arco. Você tem o tiro esportivo. Entra aqui o golfe. Tem uma galera que coloca o golfe, por exemplo, campo e taco. Não, campo e taco, por exemplo, a gente vai ver outras modalidades ali. O golfe você tem uma área específica para acertar. Então, um esporte de precisão. Invasão são os esportes mais usuais, os esportes de maior contato físico. A gente tem o flag football, futebol americano, rugby, futebol australiano. A gente tem o futsal, a gente tem o futebol de campo. A gente tem, por exemplo, o twin con, que vem da Espanha, que é uma modalidade de pouco contato físico. A gente chama de contato físico controlado. Você tem que estar a 1,5 m de distância do seu adversário. Então tem muita coisa legal dentro de invasão, tá? Bem, esportes de rede, tem o tradicional voleibol.
mas tem o punhobol da Itália, a gente tem o zacarobol criado aqui no Brasil, o sorvebol brasileiro de Minas Gerais, a gente tem, por exemplo, o kimball criado no Brasil, de Piracicaba, São Paulo. A gente tem esportes como, por exemplo, o botlebol da Espanha, feito com material reciclável. Então tem muita modalidade de rede aí para ampliar o seu repertório. O próprio badminton, que também é muito conhecido aqui, tênis de mesa, tênis de campo, tá? Muita coisa legal ali dentro. Bem, esporte de parede é todo aquele que você utiliza uma parede para rebater uma bola e ela retornar e mudar a posse da equipe. Então a gente coloca, por exemplo, aí o squash. A gente pode colocar aí, por exemplo, a pelota basca, tá? Que são dois esportes clássicos dentro de categoria de rebote de parede ou parede de rebote, tá? Esporte de combate ele está muito conectado com a unidade temática de luta. Então são todas aquelas lutas que você utiliza da parte desportiva. Você pode colocar ali dentro, por exemplo, judô, jiu-jitsu, taekwondo, tudo aquilo que a gente falou dentro de luta. O legal é que aqui dentro de combate entra também o kabaddi, que ele é esporte, mas ele tem um aspecto de combate. E é bem legal trazer um pouco essa cultura também. Técnico combinatório estão as ginásticas. Então, quando você trabalha um esporte que tem combinação de movimentos técnicos, você traz essa luz do técnico combinatório. Então, ginástica artística, ginástica rítmica, a natação também dentro do aspecto do nado sincronizado, tá? O nado sincronizado, ele está diretamente ligado à combinação de movimentos técnicos. Bem, campo e taco, aí sim, não entra golfe. Campo e taco ali vai entrar pra gente o beisebol, o softball, que é um beisebol adaptado aí, é um beisebol que hoje é utilizado pelas mulheres, tá? Então, o campo é menor, a distância entre ali as zonas de corrida são menores. E você tem o cricket também, que é uma modalidade de campo e taco. Você não tem um alvo específico para arremessar, você só tem que golpear essa bola para que você possa correr por todas as zonas e você completar um run, que a gente chama, que é quando você retorna para home plate e você faz um ponto, tá? Bem, fechado aqui, hoje eu pesquiso mais de 100 modalidades esportivas, estou lançando meu livro com 15 esportes alternativos agora em dezembro, e eu criei 2 modalidades alternativas, porque nessa linha de pesquisa eu tenho visto que tem esportes que eles não estão se acomodando de forma confortável aqui nessas categorias, tivemos que criar outras 2, que são invasão alternante. Então lembrando que esporte de invasão é aquele que você invade o campo adversário para pontuar e você defende o seu campo. Na invasão alternante você tem um diferencial que alterna a área de pontuação. Ultimate Frisbee. No Ultimate Frisbee você faz o pull, que é o lançamento do disco, lembrando que ele lembra um futebol americano, porque ele tem aquelas zonas também jardeadas, tá? Tem uma endzone para pontuar. E aí quando você chega com o disco na endzone e você faz um ponto, inverte, você agora ataca para o outro lado do campo. A cada um ponto, inverte o lado de ataque. Então ele não pode estar dentro só de invasão, ele tem esse aspecto de invasão alternante. Outra possibilidade é o Pubalfra. O Pubalfra é um esporte criado na Bélgica, que o primeiro país que ele veio aqui para a América é o Brasil, tá? Aqui no Rio de Janeiro, eu trouxe o Pubalfra para diversos alunos jogarem. Já está na história do Pubal que nós somos o primeiro país fora da Europa a colocá-lo. E ele tem um aspecto seguinte, é um jogo do bolão, você joga essa bola para cima, há uma disputa como no basquete, e você tem que derrubar 2 cubos que ficam situados em 2 extremidades do campo. Só que você escolhe qual cubo você quer acertar o tempo inteiro, você não tem um cubo em específico, é como se fosse um futsal que você escolhe qual trave você quer fazer gol, tá? Em invasão alternante também, eu coloco o chokeball. Chokeball que tem íntima relação, por exemplo, com o handball, e ele trabalha também com os seus quadros de remissão, onde você tem que golpear o quadro e essa bola retornar e tocar o chão fora da área da quadra para que você pontue. No chokeball você também escolhe qual quadro de remissão você quer acertar. Por isso, invasão alternante, você alterna a área, tá bom? Mas ainda não está definido por literaturas. Nas literaturas a gente trabalha com essas daqui, mas em breve essas minhas categorias vão estar aí disponíveis para vocês. Bem, precisão com intensidade. Então, precisão com intensidade ele se diferencia do precisão. Por exemplo, o jogo do dodgeball, que deu origem à queimada. O dodgeball é como se fosse uma queimada com 6 bolas, 2 equipes com 5 a 6 atletas, dependendo da liga, tá? Quando o juiz apita, corre ao centro, pega essa bolinha e você tem que acertar. Atleta queimado sai de quadra, se alguém da sua equipe recepcionar, ele retorna e o arremessador está eliminado. Então você tem que ter precisão para acertar o adversário. Não tem rede dividindo a quadra, ele não pode caber aqui, ó, dentro de categoria de rede. Então ele é um jogo de precisão, mas colocá-lo na mesma prateleira que uma bocha, que um tiro com arco, que um boliche, não me cabe de forma assim, muito legal. Acho que a gente tem que ter um conforto maior para essa modalidade. Contra-ataque, criado no Brasil, em Belém do Pará, é um esporte de
precisão com intensidade, porque você também salta a barreira, acerta a bola no jogador adversário e retorna pelo ponto de fuga. E fica essa dinâmica. Então tem que ter precisão de arremesso, mas é um jogo muito intenso. Outra modalidade que entra aqui é o Oliver Ball, criado no Mato Grosso. O Oliver Ball é um esporte de cesto, tem um cesto no meio da quadra em comum para as duas equipes. Ele tem uma fusão também com o Ultimate Frisbee, então quando você rola a bola, quem está sem a posse de bola, rola essa bola para a equipe que está de posse. Todos os atletas têm que encostar nessa bola para estarem habilitados a jogar no cesto e fazer ponto. Então há a precisão de acertar um cesto, não tem rede, e você não invade uma área, a área é incomum para todos os atletas e tem muita intensidade, por isso, precisão com intensidade, tá? Espero que tenha ficado muito claro, que eu possa ter ampliado o seu repertório dentro dessas modalidades e tenho certeza que você vai sair dessa aula aqui diferente de como entrou, tá? Aquele abraço. Bem, gente, vamos lá. Vamos observar agora aqui, desse universo de modalidades alternativas, eu trouxe uma de categoria de invasão, que é o Flag Football, ou conhecido também como Flag Ball. O Flag Ball ele foi inventado na década de 40 por uma adaptação ao futebol americano feito pelos militares americanos. Então, nos Estados Unidos, o futebol americano ele é um dos esportes que está no topo da lista dos mais praticados. E ele tem uma característica por muito contato físico. Então, os militares, para não se machucarem, adaptaram, fazendo a retirada do tackle, que é a derrubada para impedir um avanço adversário na conclusão de uma pontuação, e colocaram faixas na cintura para que você tivesse que tirar uma faixa para impedir um avanço. No flag, a gente tem 4 avanços, tá? Partindo aqui da sua jarda 5 até o meio do campo. Chegou no meio do campo, você tem mais 4 tentativas não cumulativas de chegar à endzone para fazer 6 pontos que vale o touchdown, tá? A gente tem diversas bolas que a gente pode utilizar. Essa bolinha de couro, tá? Muito legal para você fazer o uso da pegada aqui para que os alunos se habituem a ela. A gente tem bola também para iniciação e bola de corinho sintético, uma bola até de custo-benefício melhor aí, tá? Bem, então vamos ver um pouquinho da dinâmica do jogo. Você rola aqui da sua jarda 5 do campo de defesa, tá? Onde você vai fazer aqui o que a gente chama de snap, que é a saída de bola. O atleta coloca a bolinha, passa por baixo da perna, e o receptor dessa bola, normalmente o quarterback, que é o mais habilidoso para lançamentos, vai pegar e ficar de posse dessa bola. Por snap, você só pode fazer um lançamento para frente. Você pode fazer diversos passes laterais e corridas com essa bola para que você possa finalizar em pontuação. Então, se você fez um snap e você caminhar, por exemplo, uma quantidade de jardas e retirarem a sua faixa, você perde uma descida, tem que realizar um novo snap. Se você tem 4 descidas, agora você tem 3. Um árbitro vai ficar marcando aqui quantas descidas você tem. Caminhou mais um pouquinho, retiraram sua flag de novo, descida somente 2, então ele vai marcando. Ao passar do meio do campo, você restabelece as 4 descidas, elas não são cumulativas, tá? Se você passou aqui do meio de campo, você já tem novamente 4 descidas para fazer o touchdown. Uma vez que você fez o touchdown, ou seja, conseguiu correr desviando dos atletas, esse jogo não pode ter contato abrupto, tá? Então você tem que ir no adversário para puxar a faixa dele e não para derrubar e ter contato físico, senão é falta sua. Então você chega aqui na endzone, você faz o que a gente chama de touchdown e ele vale 6 pontos. Feito o touchdown, você tem direito à cobrança de um ponto extra, que pode valer 1 ou mais 2 pontos. Então se você cobrar o ponto extra de 5 jardas, ele vale 1 ponto. Se você cobrar de 12 jardas, ele vai valer 2 pontos, tá? Então você pode, em uma mesma jogada ofensiva, chegar a 8 pontos, 6 do touchdown com mais 2 de ponto extra. A diferença é que o ponto extra cobrado de 5 jardas, ele tem uma área chamada no run zone, então você não pode correr, você tem que fazer um lançamento para um receptor pontuar. Se você fizer a cobrança de 12 jardas, aí te possibilita fazer a corrida para que você possa fazer também mais 2 pontos de ponto extra, tá? Lembrando que de 5 jardas você vai somente pontuar 1, de 12 jardas você faz mais 2 pontos. Então é uma dinâmica muito interessante para se fazer dentro da escola, os alunos compram muito a ideia, as escolas que eu trabalho, a gente já tem desenvolvido bastante o flag football, e é um jogo em que não há contato físico abrupto, o contato é sempre controlado, e levar a cultura de modalidades esportivas de bola oval amplia a perspectiva esportiva desse aluno, tá ok?